A paz do Senhor, meus irmãos, estamos ao vivo para o nosso quarto podcast do dia. E hoje nós temos um convidado muito especial, meu querido amigo Peterson Pisato, grande homem de Deus, que eu conheço há muito tempo, a sua história, trajetória, e sempre firme e constante na presença do Senhor. Paz do Senhor, pastor Peterson. Paz do Senhor, pastor Carlos, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui com você hoje. Eu acredito que vai ser muito edificante o nosso bate-papo aí. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Peterson, como é de praxe, que o pessoal fala praxe, né? como é de costume, a primeira pergunta que eu faço sempre para meus convidados é o encontro com Jesus. Antes de nós tratarmos qualquer assunto, nós vamos tratar de assuntos muito importantes relacionados a algo que muita gente não espiritualiza, que é mais espiritual do que você imagina, que é a questão financeira familiar. É muito importante tudo que você vai ouvir aqui hoje. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, que vai ser muito importante, é por isso que eu quero te convidar a compartilhar com o maior número de pessoas agora essa live. Eu gostaria de perguntar ao pastor Peterson sobre a conversão. Você nasceu num lar evangélico ou você teve um encontro com Jesus já na trajetória da vida? Então, eu aceitei a Cristo em junho de 99, né, através do trabalho Gideões Missionários da Última Hora. Eita! Um trabalho muito grande aí, né, a nível mundial. Só que os meus pais não eram cristãos, não serviam a Deus. E eu pude ali ter essa experiência com o Senhor na estrada de Damasco aí, né, sendo alcançado pela boa mão do Senhor. E comecei a partir dali servir ao Senhor na igreja Assembleia de Deus no Capão da Embuia. Na ocasião, evangelista de Jair Vasconcelos, né, que já descansa no Senhor, era o pastor responsável pelaquela congregação. E no seu apoio pastoral ali, o pastor José Erati, também uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito nos primeiros passos ali no meu discipulado. E eu pude ser muito edificado espiritualmente, né? Ter uma base bem sólida da palavra de Deus naquela ocasião. Os meus irmãos já estavam ali congregando, servindo a Deus, né? Há um ano e meio antes, ali no ano de 98. E eu pude ter uma experiência muito grande com Deus a partir dali. E casei em 2000, fui para o Jardim Granada, que fica lá no Santa Cândida, né? Sob a direção de um grande pastor amigo meu, pastor Jovito, né? Que hoje está no Fernando de Noronha, inclusive. E do Jardim Granada eu tive uma experiência no Jardim Cruzeiro do Sul também com ele. Acabei indo com ele naquela gestão que ele teve ali no Jardim Cruzeiro. Depois fui para o Bairro Alto, né? Na ocasião, o pastor Gilson Schinemann estava dirigindo aquela congregação. Até tivemos um contato lá. Sim. Você acabou lecionando alguns módulos do curso Ensinai para mim naquela ocasião. Foi um momento também muito bom, uma experiência muito interessante que eu tive ali com a palavra de Deus. E nessa caminhada, nesses anos servindo ao Senhor, eu trabalhei com missões, escola bíblica dominical, superintendente. Trabalhei também com jovens, liderei os jovens do Bairro Alto durante um período ali. Enfim, tive uma experiência mais ou menos, resumidamente, foi isso que aconteceu aí na caminhada. Hoje, atualmente, estou congregando na Fonte da Vida do Uberaba, sob a direção do pastor Lucas Martins, né? Um homem muito querido, muito abençoado, onde tivemos até o final de semana agora face a face com Deus. Lá foi um momento muito especial, glorioso. E hoje estou aqui contigo aí para a gente relembrar todos esses momentos aí da nossa carreira. Nossa caminhada. Verdade. Glória a Deus. Então, Peterson, o Peterson tem o Péricles, né? O Péricles, a Priscila e a Patrícia, todos aceitaram a Cristo também, graças a Deus. A minha irmã é pastora, inclusive, em Londres hoje, né? Juntamente com seu esposo lá, dirige uma igreja lá. Que benção. Em Londres. E você não é ex nada? Não, eu não.
Eu Porque não todos tinha. os meus convidados é alguma coisa, né? Não. Eu, graças a Deus, eu... Sim, tinha uma vida Sim. normal no mundo e Exato. teve um encontro com Jesus. Tive em 99 e de lá para cá tive alguns contatos com alguns pastores, algumas congregações, né? Envolvido com a obra, né? Fizemos viagens missionárias aí nesse período também, né? Tivemos algumas bases ali na região de Guaraqueçaba ali. Então foi muito gratificante aí essa experiência. Ele falando aqui, eu lembrei que eu tive com ele lá no Granada, tive com ele no Cruzeiro, congregamos juntos no Bairro Alto, né? Tivemos uma passagem pela Rocha Eterna. E eu não congreguei na Rocha Eterna, eu preguei. Você pregou lá. E você estava lá. Exato. E a gente já fez muita obra de Deus junto, né? E graças a Deus. O Peterson ele é formado em contabilidade. Isso. E também trabalha na questão de finanças. E hoje trabalha com, você falou, representante comercial. Representante comercial já faz tempo, né, que você já está alguns nessa anos pegada. Aí. E Deus tem usado ele numa área que eu acho altamente espiritual, que é dinheiro. Infelizmente, se você perguntar hoje para a igreja, até domingo, quinta-feira passada, eu preguei em Timbó, Santa Catarina, e eu falei sobre isso. Vocês acham que dinheiro é espiritual? Eu perguntei para a igreja, todo mundo, a maioria diz. E eu sempre digo, pastor Peterson, que Jesus não chamou o diabo de Senhor, Jesus não chamou os demônios de Senhor, Jesus não chamou os fariseus de Senhor. Mas em Mateus 6,24, Jesus disse, ninguém pode servir a dois, Senhor. Ou há de agradar a um e desagradar a outro, ninguém pode servir a Deus e a mamão, ou dinheiro. Perfeito. Né? Aí a gente tem muitas crenças limitadas no meio religioso concernente ao dinheiro, que é uma delas que a gente mais ouve, que o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. E aí a gente sabe que não é isso que está escrito. O que está escrito é que o amor ao dinheiro, é quando a gente é escravo do dinheiro, ele se torna a raiz de todos os males. Perfeito. Né? A Bíblia diz, outro texto que eu gosto muito é Eclesiastes 5,10, quem ama dinheiro nunca se farta de dinheiro. Que é aquela coisa, quando você mais é preso ao dinheiro, você nunca vai se fartar dele, você nunca vai desfrutar do benefício do dinheiro. Mas uma coisa, para a gente entrar aqui na questão, que eu tenho também estudado um pouco sobre isso, o jovem hoje vai para a faculdade, qual é a visão hoje que a gente tem aí, a gente vai construir a ideia dessa conversa aí. A ideia hoje do brasileiro, você tem que trabalhar no trabalho registrado para você ter 13º, férias, e ter segurança. Se acontecer um acidente com você, você vai ter o seguro, você tem como se aposentar. Vender essa ideia e você vê que o brasileiro ele é doutrinado a ser escravo. Já Perfeito. Começa por aí. Verdade. Né? Porque você tem que ter... É uma cultura, né, que a gente já recebeu. Hein? E você tem que trabalhar no serviço registrado. E aí vem a questão de você tem que ter uma faculdade. Você tem que ter uma formação. A pessoa vai para a faculdade, se forma. E aí, quando você pega a escola primária, ensino médio, ensino superior, em nenhuma delas o camarada ele tem preparação profissional, mas nenhuma delas teve gestão sobre dinheiro. E as pessoas não sabem lidar com dinheiro. Estou certo ou estou errado? Isso que você abordou, pastor, é muito importante, porque eu vejo que a sociedade ela existe à base de um tripé. A escola, a nossa casa, né, e a igreja, né, são essas três bases. E se você for analisar, nós acabamos não aprendendo em nenhuma, ou na sua grande maioria, nos lares, nós não aprendemos sobre gerir as nossas finanças, né, e administrar corretamente em nenhuma dessas esses três mecanismos da sociedade. E daí, quando nós acabamos casando e nos tornando realmente pessoas mais maduras, nós só vamos realmente aprender quando, quem sabe, como o meu caso, em 2003, que eu acabei quebrando financeiramente, foi que eu aprendi com os meus próprios erros. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento financeiro com relação a isso, eu fiz gestão financeira, eu fiz meu MBA depois em administração e finanças, justamente para poder ajudar. Porque assim, se tem uma coisa que realmente tira o sono da pessoa, atrapalha, né, a harmonia dentro do lar,
é a questão financeira. E isso que o irmão abordou é muito importante, pastor, porque é comprovado que hoje mais de 75% das famílias brasileiras estão endividadas. Primeiro ponto que nós precisamos abordar. Segundo, as consequências pelos problemas de gestão financeira dentro do lar geram dois problemas bem graves. Primeiro, é comprovado que existe um alto nível de separação dentro dos lares hoje, brigas diárias com relação a isso. E isso é muito triste, porque daí envolve até lares cristãos aí nessa questão. Sim. E como se não bastasse esse problema, a taxa de suicídio também aumentando absurdamente. Por causa da falta do dinheiro. Por falta do problema da administração. Por irmão ver como nós recebemos uma cultura muito errada com relação a isso, porque as pessoas elas espiritualizavam demais ou demonizavam demais. Esses dias, pastor, me perguntaram se cartão de crédito, por exemplo, é bênção ou é maldição. E eu falei, depende a maneira como você utiliza o cartão de crédito. Para mim, é bênção. Só para o irmão ter uma ideia, na próxima semana eu estou indo fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul, onde eu vou me hospedar num hotel lá, que através dos pontos do cartão de crédito eu vou ficar nesse hotel. Eu não vou gastar R$1 com a hospedagem. Então, a gente precisa ter uma consciência, né, correta da utilização das ferramentas que Deus nos dá. Então eu vejo que, infelizmente, os filhos não são ensinados em nenhum desses locais. Automaticamente há uma dificuldade muito grande de administrar essa questão. Eu vejo que Jesus ele foi, nas suas parábolas, bem claro em dizer o quanto a administração, as finanças é importante. Porque eu fiz um estudo mais aprofundado, 450 passagens bíblicas você fala sobre fé, 500 sobre oração. E tem mais de 2.450 passagens na Bíblia como um todo que fala sobre administração e finanças. Prova disso que Jesus ele fala sobre a parábola lá em Lucas 16, 17, com relação a alguém que vai fazer uma construção. E essa pessoa que vai fazer essa construção, ela não faz o planejamento, pastor Carlos, corretamente com relação a isso. E ela pode, no meio dessa construção, por falta de planejamento, acabar parando a obra no meio do caminho. E Jesus falou que as pessoas que olharem para este homem que começou a construir e parou no meio do caminho, porque ninguém começa uma obra e para no meio do caminho fazendo ela bem planejada. É claro que existem alguns fatores externos que influenciam, né? Quem sabe para que a pessoa acabe tendo algum tipo de imprevisto. Porém, as pessoas vão olhar para esse homem que acabou a obra pelo meio do caminho e vão falar assim, ué, por que você parou essa obra no meio do caminho? E como se não bastasse isso, eles vão acabar rindo até dessa pessoa. Então assim, nós vemos várias passagens na Bíblia com relação a finanças. O irmão tocou em 1 Timóteo 6,10, onde Paulo ele fala para Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu aprendo aqui que Jó era o homem mais rico do Oriente. O problema não é você ter grandes condições. E Deus quer que todos nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Se não fosse assim, Jesus não falaria que nos traria vida e vida em abundância. Então, Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, porém, o seu coração não estava naquelas riquezas. Então eu vejo que não há problema nenhum do cristão, do ser humano ser bem-sucedido. Porém, como nós gerimos realmente o nosso dinheiro é que vai fazer a diferença no nosso dia a dia para até agradar e honrar ao nome do Senhor. Quando você tocou nesse assunto, eu tenho um amigo meu, cantor gospel, que estava num nível, imagine, venda de CD e compositor, vendendo muito hino e tal. Então ele tinha uma qualidade de vida muito boa, né? Uma renda alta por vender músicas e CDs. Então, quando ele deu a questão, quebrou o sistema de CD, automaticamente o povo parou de gravar. Perfeito. E automaticamente parando de gravar,
parou de entrar a renda. A mulher separou por falta de dinheiro. As consequências, né? Entendeu? Então, as pessoas acham que não, mas é uma entre as causas de divórcio, compatibilidade de gênero, falta de relação sexual, de intimidade, Reflete, e o dinheiro. né? E o dinheiro. E aí vem do que você falou. Uma pessoa que está endividada, a espiritualidade dela é zero. Porque eu te faço uma comparação aqui. Quem é que consegue orar, buscar a Deus, né, sabendo que o credor vai estar batendo na sua porta na segunda-feira e a pessoa não tem condições ou não sabe de onde que vai tirar, né, esses recursos para sanar? O problema é que, devido a essa questão de nós não recebermos essas instruções, e eu tenho conversas com os meus filhos muito claras com relação a isso, para que eles se programem para o futuro, é que as consequências são doloridas muitas das vezes, porque a briga, a separação, a discussão, isso gera retaliação. E qual é o pai de família que se sente bem, né, confortável, tranquilo, se realmente não vai conseguir honrar os seus compromissos? E um texto sagrado que me chama muita atenção e fala muito forte no meu coração, pastor Carlos, é Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta também, no capítulo 3. Eu vejo que as pessoas têm que analisar que financeiramente a pessoa tem que ser tão fiel quanto uma vida de oração, de consagração na presença de Deus. Por quê? A maneira como você leva a sua vida financeira vai dizer muito como você leva a sua vida, como você conduz as outras áreas da sua vida. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, que nos últimos tempos aparecerão homens, olha as características das pessoas dos últimos tempos: amantes de si mesmo, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, nécios, e assim ele vai colocando avarentos. Ele acaba colocando algumas características tristes, mas tem uma que me chama a atenção, em alguma versão bíblica diz assim: infiéis aos contratos. Você já percebeu que no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, eles usavam aquele termo no fio do bigode? No fio do bigode. No fio do bigode. Ele anotava no armazém lá do seu bairro, até num papel de panificadora lá, né, quanto que a pessoa devia. E no dia estipulado, combinado, era realmente no fio do bigode. Ele chegava lá e honrava e começava um novo mês. Hoje em dia, a pessoa assina nota promissória, boleto, faz um monte de compromisso e ele não honra. E aí fica a pergunta que Jesus nos disse. Isso serve até para os obreiros na casa de Deus. Se nós não somos fiéis com as coisas aqui dessa terra, como que o Senhor vai nos dar coisas que são relacionadas ao mundo espiritual? Pode ler Lucas capítulo 16. Isso é muito forte, pastor. Então, fica uma recomendação, tá? E eu me coloco aqui, pastor, a sua rede de contatos é muito grande aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. À disposição das pessoas que quiserem me procurar. Hoje eu não dependo disso para meu sustento financeiro. Eu tenho recebido direto convites de pessoas para ajudá-las a elaborar uma planilha de orçamento familiar conforme as suas despesas. Então eu coloco aqui meu contato à disposição. A gente vai colocar o contato à disposição, vou mandar aí lá depois de colocar na tela. Mas assim, Peterson, quando a gente analisa essa questão, é bom a gente frisar aqui, por exemplo, se você pegar o contexto de Jesus censurando riqueza, certo. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Daí entra aquela questão lá do portal, que a gente sabe que é o fio da agulha, não tem nada a ver com o fio de uma agulha. Entra a questão do rico e Lázaro, certo. Que o rico foi para o inferno, né, que se vestia esplendidamente. E as pessoas não entendem o contexto. Né? Não sei se você tem esse entendimento, mas meu entendimento os fariseus diziam que os pobres eram dignos do inferno já. Então, quando Jesus censura a riqueza, Jesus não está dizendo que ele é contra a riqueza, a ponto que ele tinha um tesoureiro que andava carregado de dinheiro. Perfeito. Então, veja bem, Jesus tinha dinheiro. E ele tinha doações que ele recebia para o seu ministério. Tem muita gente que acha que isso é um absurdo, mas se ele não tinha dinheiro, para que ele tinha um tesoureiro? Certo. Né? Exato.
E entra essa questão, por que Jesus censura a riqueza? Não é porque ele é contra a riqueza, é porque o céu é tanto para rico como para pobre. Perfeito. E aí a gente vê que quando eu olho muitas vezes para uma pessoa que tem uma classe média alta, os valores familiares dele muitas vezes são maiores do que o cristão. Ele vai lutar pela educação do filho, porque tem condições. Não, você vai ver que ele vai buscar o filho, ele vai levar o filho. Ele está presente na vida do filho. Por quê? Porque ele tem condições e uma qualidade de vida para fazer aquilo e muitas vezes está mais presente do que ausente da família. Então a gente precisa tirar essa mística, esse veneno de ser contra a riqueza. Já eu acredito que o céu é para todos. O problema não está no dinheiro. O problema está quando eu sou escravo dele e ele me domina e eu vivo em torno dele e não sei viver fora desse. Agora, é uma coisa que precisa ser quebrada. Outra coisa que você tocou aqui que é fundamental. Como o dinheiro é poder, assim como você dá autoridade a uma pessoa, ela se manifesta, uma pessoa com dinheiro na mão. Eu tenho 2 casos, né? Eu tenho um caso, o cara tava com um negócio para vender, me ligou, tô com esse negócio para vender. Eu falei, eu vou te mandar o comprador, mas eu quero a minha parte. Eu já na lata, né? Eu descobri que ele fez o negócio, que eu liguei por acaso pro cara. Falei, rapaz, eu comprei o negócio lá. Rapaz, parece que me deu uma facada no coração. Não foi fiel. Como eu tinha falado que eu ia indicar e queria, eu liguei e falei, nada mais justo, né? Porque se eu não tivesse falado nada, eu ia ficar quieto. Mas como ele fez o negócio através da minha vida e eu falei, rapaz, eu fiquei abismado com você agora. Você pegou essa quantidade de dinheiro e aí ele ficou total. Aí mandou um valor que não valeria o que ele ganhou. Foi muito alto o valor. Mas tudo bem. Mas o que é? Uma coisa é eu não ter o dinheiro na mão. A pessoa ela pega o dinheiro, ela se transforma. Como eu tô com um caso agora recente de uma irmã que pediu para mim orar, e ora, pastor, e ora, saiu a causa. Aí ela me liga dizendo que ela gastou o valor alto e dizendo que não sobrou dinheiro para me mandar uma oferta. E ela ligou por encargo de consciência. Que eu gastei isso, gastei aquilo. Mas o que eu vejo? A pessoa ela é uma sem o dinheiro na mão. E ela não sabe lidar. Então ela se torna, aquele dinheiro se torna o Deus dela e ela fica escrava de migalha. É a questão do jovem rico. Porque o jovem rico lá de Marcos 10:17, Jesus disse, vende tudo que tens, vem e segue-me. Jesus não estava mandando ele ficar pobre. Porque lá no verso 29 e 31, Jesus disse, aquele que abrir mão de casa, mãe, terra, tudo por amor a mim, receberá 100 vezes mais nessa vida com perseguições e por vir a vida eterna. Quer dizer, o que Jesus ensina na lição do contexto do jovem rico? Se ele tivesse aberto mão de migalha, que ele achava que era muito, ele iria receber 100 vezes mais. Mas ele ficou preso. E o que mais eu vejo, além da pessoa não saber administrar, se nós chegarmos nessa questão de administração, de a pessoa ter uma planilha, quitar dívidas, enfrentar o problema que eu quero que você entre nessa questão, é o quanto que o dinheiro me domina. O quanto que se eu tenho dinheiro, como eu me comporto com o dinheiro na mão. Porque tem pessoas que são humildes até ter dinheiro. Depois que elas recebem o dinheiro, o poder, elas começam a pisar em todo mundo, humilhar todo mundo, achar que todo mundo deve ser menosprezado. Que nem eu vi um caso agora de uma influencer defendendo a zeladoria do prédio, porque estragou o elevador de funcionário e os donos dos apartamentos ficaram incomodados e empregados o elevador deles. Então, quer dizer, poder. Eles têm dinheiro e manifestam o mau caráter que está dentro deles, que é um Deus que manifesta o mau caráter, em vez de manifestar coisas boas. Perfeito. E eu vejo, isso é tão sério, antes de nós entrarmos na administração, que tem pessoas, num dia, eu tive essa experiência, de seguidores meus aqui. 2 pessoas me ligou falando a mesma coisa. Pastor, eu tenho vontade de lhe ajudar. As 2 pessoas falaram a mesma coisa, mas eu não consigo. Ele tem condições, Deus fala com ele para liberar o dinheiro, mas ele é preso, ele não consegue liberar. O coração dele está naquilo.
porque ele tá totalmente aprisionado. Quer dizer, é tão simples ser abençoado, mas a pessoa ela fica presa na migalha, muitas vezes em coisa pouca, sendo que Deus quer colocar na abundância. E é muitas vezes por isso que a pessoa não tem abundância. E eu percebo, sabe? E antes de nós entrarmos, mas era bom nós tratarmos esse. Eu pegando um gancho nessa sua palavra aí, pastor Carlos, eu percebo que muitas das vezes a administração ela é tão importante na vida do homem e da mulher que mesmo de repente a pessoa não tendo grandes rendimentos, mas gerindo corretamente o seu orçamento familiar, ela se destaca com relação a alguém que ganha mais, porque existe esse ditado que quem ganha muito, gasta muito, né? E é uma realidade, porque infelizmente muitas pessoas acabam realmente não tendo essa noção de senso de administração. E eu, quando quebrei lá atrás, eu não tinha esse controle. Por que nós quebramos? Né? Ou temos algum tropeço muito grande na área financeira, na caminhada? Justamente porque a pessoa não se projeta. Porque quando você vai comprar um carro, você não pode pensar somente na parcela do carro. Você tem que pensar nos impostos, né? No seguro, no enfim, pneu, na depreciação que ele vai ter no andar do... Só que a pessoa pensa que é só aquele valor. E nessa, soma com a parcela de uma casa que também ele fez, um filho que vem e que nasce, que de repente também não tinha totalmente sido projetado ali, planejado, e vai gerando essa bola de neve. Então, pastor, eu vejo aqui, ó, a Bíblia diz em Lucas 16:10 que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pegando uma palavra no que o irmão acabou de falar com relação a essas pessoas que de repente fizeram um propósito, né? O irmão fez uma ponte entre uma outra pessoa, que é uma coisa extremamente normal no mundo dos negócios, e essa pessoa não foi fiel em realmente repassar aquilo que seria totalmente justo. Isso aí aconteceu comigo também faz 15 dias. É um negócio que você só intermedia e que os dois lados saem beneficiados, inclusive quem intermediou. Então nada mais justo. Então eu olho que muita gente fala sobre teologia da prosperidade. E eu gostaria de abordar esse assunto. Para mim, que levo a minha vida da melhor maneira possível, com a minha administração financeira junto ao meu lar e aos meus negócios, Mateus capítulo 6, versículo 33, resume para mim a teologia da prosperidade. Que é buscai ao Senhor, né, em primeiro lugar, priorizar a presença dele, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é você realmente, de todo o teu coração, fazer a obra do Senhor, e ele se responsabiliza em trazer todas as providências para a sua vida. O problema é que o homem, ele quer prosperar, mas ele não quer viver realmente no centro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, todo mundo conhece de cor e salteado o versículo 31, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma palavra realmente de muita propriedade. Mas no versículo 2, pastor Carlos, ele fala assim: se Deus, ele entregou o seu filho por nós, que era o que ele tinha de melhor, por que ele não nos daria também todas as coisas? Ou seja, o que nos impede de acessar aquilo que Deus já tem para as nossas vidas? E uma chave que eu entrego aqui nessa noite é: faça as coisas certas da maneira certa, porque daí você vai agradar a Deus. O problema é que a pessoa não se planeja, erra e sofre as consequências, e não quer tentar reverter essa situação para arrumar esse erro, assim como Davi pecava e se reconciliava, se arrependia dos seus pecados. Assim é no mundo financeiro, a pessoa está sujeita a errar. O problema é que ela não quer se voltar para o erro, assumir o compromisso em honrar os seus pagamentos que foi assumido e se posicionar com relação a isso. Esses dias eu recebi um amigo dentro da minha casa e nós elaboramos esse orçamento. Porque assim, não adianta você querer esconder algo. Você tem que abrir a caixa preta, que nem do ditado, mostrar tudo o que está acontecendo para tentar consertar. E nós abrimos os fixos, as despesas fixas, as variáveis, e depois ele me apresentou o que estava atrasado.
E é impressionante, pastor, porque o resultado vem, é só você se posicionar. Nós começamos a enumerar na planilha as dívidas que estavam em atraso e ele tinha que ter a consciência que ele tinha que se sacrificar, essa é a palavra correta, para algumas coisas na vida, durante um período, para arrumar aquelas que estavam atrasadas. Ele se posicionou, arrumou aquilo ali e já deu um feedback de que praticamente está com a casa em ordem. Agora, adianta eu esconder os meus problemas debaixo do travesseiro e não me posicionar? Então a Bíblia é bem clara a dizer, se você for fiel no pouco, no muito ele te colocará, né? Então, Deus não negocia princípios, pastor. Essa que é a verdade. O problema é que o ser humano, ele quer negociar princípios e Deus não negocia. Os americanos não negociam com terroristas, sabia? Então você imagine se Deus vai negociar princípios? O homem se engana em pensar que Deus vai abrir brechas com relação a finanças. A coisa tem que ser levada a sério. Sim, e aí eu esses dias vi um vídeo de um rabino, até falei em live já sobre isso, e o rabino Rabi, né? Tá lá no Instagram do Yosef Akiva. Quem quiser ver esse vídeo, tá lá no Instagram do Yosef. Aí diz assim, ó, ele tá dando bem-vindo ao ministro da Fazenda de Israel. Aí olha a palavra dele para o ministro da Fazenda de Israel. Eu espero que os cofres de Israel estejam lotados eu vi. de dinheiro. Mas não é porque você vai limitar, vai administrar e guardar. É para gastar mesmo. É porque você vai ajudar quem precisa. E é assim que Deus trabalha. Quanto mais você fizer, mais Deus vai enviar. Perfeito. Olha a visão espiritual de um rabino para o ministro da Fazenda. Não adianta você economizar e reter. Você precisa abrir o cofre. É um princípio, porque biblicamente é dar e vos será dado. Melhor coisa é dar do que receber. Perfeito. Você semeia, você colhe. Então, se você comer a semente que Deus te dá para plantar, você nunca vai colher nada. Então, o dinheiro, quando a gente tem uma administração e um princípio de abrir em vez de fechar, né? Porque tem pessoas que têm condições. E aí, o que é? Eu conheço pessoas avaresas. Avareza é uma tristeza. Porque a avareza é o seguinte, o cara tem lá condições de comer bem, mas ele vai pensar 50 vezes, não, mas eu vou gastar R$100 nisso daqui. Claro, eu estou dizendo pessoas que têm condições. Agora, uma coisa é esse caso, o cara não pode gastar além do limite, mas ele vai pagar o que deve para ter uma qualidade de vida. Agora, tem pessoas que têm e ela não consegue. Ela vive como pobre, tendo dinheiro no banco, sendo milionário. Perfeito. E é uma vida sem qualidade. Quer dizer, ela vive caso, em assim, torno do dinheiro dela, que se ela perder R$1, ela fica endemoniada. Por quê? Porque aquilo dali é o mundo dela. Ela conseguiu um patrimônio, ela levantou aquilo, e qualquer coisa que ela vai fazer além daquilo, então ela fica presa. Então, assim, eu vejo que, biblicamente, a questão que eu quero falar com você é a qualidade de vida, que é a vida abundante. A vida abundante é, se eu tiver infidelidade, pelo que eu estou entendendo, né, em princípio, obedecendo os princípios, semeando na terra e adquirindo uma boa qualidade. Porque a prosperidade, né, Salmo 35, 27, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. E a prosperidade no hebraico não é o ter em abundância, né? A prosperidade no hebraico é a ausência de necessidade. Perfeito. Então veja bem, qual é a qualidade de vida ou uma vida abundante? É você ter ausência de necessidade, é você ter suas contas pagas, é você poder atender um telefone tranquilamente, que não é ninguém te cobrando. Viver em paz, né? Que nem eu tenho um telefone 011 aqui que dá raiva. Quando eu ligo para alguém através desse número 011, o povo desliga na minha cara. Por quê? É problema. Eu já sei que a pessoa está endividada na hora. Eu sei que a pessoa está endividada, infeliz, porque não quer me atender. E depois que a pessoa me atende, não, porque estava 011, pensei que era cobrança. Quer dizer, é a qualidade de vida. Se a pessoa, por exemplo, tem a luz paga, a água paga, a internet paga, comida na mesa, uma casa limpinha, e muitas das vezes uma reserva para o dia mau, ela é próspera. Né? Ela tem qualidade de vida. Se o filho precisar de uma jaqueta, ela vai ter, um tênis ela vai ter. E essa qualidade de vida que Deus quer para todos.
E a gente vê essa bagunça, as pessoas vivendo essa vida bagunçada, né? As pessoas vivendo uma vida descontrolada, sem limites, sem freio. E aí acha que é bonito ficar devendo. Hoje tem um grupo na internet que fala, não, se você não dever nada, você... Né? Eles fazem até uma musiquinha com relação a isso, né? Pastor, veja como é importante hoje a questão de você ser uma pessoa bem organizada. Porque eu vejo que nunca vivemos em dias como os de hoje, aonde existe uma necessidade. Não é algo muito, muito sério, muito importante você levar a sério as suas finanças. Você pega R$ 200 hoje e vai ao supermercado fazer umas compras básicas para o dia a dia. Você já percebeu que você sai com 2 sacolinhas na mão? Então, assim, é extremamente necessário hoje você se planejar para tudo, né? Você vai trocar de carro. Qualquer compra que você vá fazer, você precisa fazer algumas perguntas. Eu preciso desse bem agora? É necessário, né, trocar ele nesse momento? Só que as pessoas, elas agem pela emoção, né? Chegaram para o Chiquinho Scarpa, um dos homens mais ricos do Brasil, um tempo atrás, e perguntaram se ele já fez alguma loucura com dinheiro, né? Porque você tem muito, então se sente, né, teoricamente no direito de poder fazer algo assim, de extravagante. Ele falou assim, que nunca você pode desaforar, ele usou essa expressão, desaforar o dinheiro. E realmente, o teu coração não está naquilo, perfeito. Eu conheço pessoas que são milionárias, ganham muito bem, só que andam de carro popular, realmente comem sem essa qualidade que o pastor acabou de se referir, dá um padrão de vida baixíssimo para sua família, porque é aquele negócio de somar, fazer esse valor cada vez mais crescer, só que nós não vamos levar nada disso. Tem que ser muito forte, muito pontuado essa questão. O cristão, ele tem que viver em harmonia com a sua vida administrativa financeira. E quando ele consegue acessar esse lugar no mundo espiritual que Deus quer para o homem, não tem problema. Então eu vejo que a pessoa que é casada, falando para os casais que nos ouvem, o homem tem que ajudar a esposa e a esposa tem que ajudar o marido. Se houver esse encaixe, esse quebra-cabeça, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela é muito equilibrada com relação a isso. Nós usamos cartão de crédito, então assim, o cartão de crédito você vai acompanhando ele durante o mês para que fique dentro daquilo que você, né, consegue pagar ao fechamento dele, porque senão os juros do cartão de crédito é absurdo e isso é incontrolável depois, fica pior que um câncer. Então se você tiver essa boa comunhão, esse diálogo dentro de casa, pastor, os frutos virão. Já parou para perceber que antigamente, nos tempos dos nossos pais e avós, eles tinham uma sequência de valores, e olhe como foi quebrado com o passar dos anos. Eles compravam um terreno, eles primeiro estudavam, falavam muito em terreno, né? Então eles estudavam. Aí eles encontravam um emprego, né, um salário, começavam a ser remunerados, eles compravam um terreno, aí eles construíam, já começavam a construir, casavam e tinham filhos. Olha o que está acontecendo hoje, pastor. Eles não se programam e acabam não estudando, automaticamente não tendo uma renda, um emprego, se relacionam com uma menina, um menino aí fora, acabam tendo, quem sabe, até uma criança fruto desse relacionamento e vão morar de que maneira? Uma qualidade de vida muito baixa, ou com os pais, ou com o sogro e a sogra. Automaticamente as brigas, as discussões, infelizmente elas são, num primeiro momento, numa menor intensidade, mas isso vai aumentando, é inevitável. E, consequentemente, se não tiver, não estou dizendo que isso é padrão, mas tem os pontos fora da curva. Ele acaba acontecendo aí uma separação, aonde não vão ter o pai e a mãe crescendo junto com essas crianças. E um outro dado estatístico muito triste com relação a isso hoje, os jovens que estão nos sistemas prisionais hoje, quem sabe o pastor já ouviu isso aí fora, eles estão lá comprovado pela ausência da figura paterna na vida desses jovens, que é consequência
de uma separação. Então, é muito além daquilo que a gente imagina. Nós precisamos urgentemente rever isso dentro, principalmente dos lares cristãos. E assim, eu vejo assim, dever é uma questão, o problema é não pagar. Eu já comecei, primeiro porque a gente carrega o nome de Jesus, né? Já é uma responsabilidade maior do que nós mesmos. É pesado carregar o nome de Jesus. Eu sempre uso esse exemplo. Você chega lá na minha rua onde eu moro, todo mundo chama de pastor. Eu vou na padaria, pastor. Eu ando no meu bairro, é pastor. Quer dizer, todo mundo sabe que eu sou pastor. Imagine eu furar um sinal vermelho, eu ir lá na padaria pegar alguma coisa e não pagar, tratar mal alguém. Eu estou carregando não só o nome de Jesus, eles estão me chamando de pastor. Né? Agora imagine um cristão que aí hoje, dentro do nosso meio, infelizmente, a gente chegou num nível que os ímpios dizem é melhor vender para qualquer um, mas não vendo para crente. Você tocou num assunto muito sério. Aí entra na questão, vai fazer créditos, o cara diz, qual é a sua profissão? O cara diz, pastor, o cara que vai fazer financiamento, não, pastor, o banco não aprova. Nem consultou. Não aprova, então a gente vai ter que inventar uma profissão para o senhor aqui para aprovar. E olha o nível, você carrega o nome da verdade, porque você foi liberto pela verdade e vive escravo da mentira. Perfeito. Então, o problema, até eu falei hoje num podcast aqui, hoje essa geração não sabe resolver problema. E não quer resolver problema. Por quê? Porque dívida é problema e problema sério que precisa ser resolvido. E aí Encarado, né? Aí vem as barganhas, que nem a gente fez um jejum aqui há algum tempo atrás, crente com gato de luz em casa. Teve outro crente, eu tô falando coisas que eu vivi, testemunhei, ajudei essas pessoas a confessar os seus pecados, me procuraram confessar. Um outro obreiro que mexeu no dinheiro da igreja, tava lá com a casa toda quebrada, falou, pastor, eu recebi férias, não tirei férias, tô aqui com o Pereira, não acho vazamento dentro dessa casa, já destruiu a casa todinha e não acho vazamento. Quer dizer, ele roubou, imagina, ele mexeu no dinheiro, no cofre da igreja, já começa por aí. Agora olha o caráter de um crente ter, pastor, eu tive que colocar gato porque a energia estava vindo muito cara. Carregando o nome de Jesus. Que crente é esse? Princípios. Aí, veja bem, aí tá com a vida toda destruída. Aí tem o jeitinho brasileiro para tudo. Diz que você querer se beneficiar. Eu sempre uso esse exemplo, por exemplo, eu já vi gente pegar o caixa, dar o dinheiro a mais de troco, em vez de ir lá devolver, diz, não, Deus usou o caixa para me abençoar. É roubo. O cara tá roubando, cara. Por quê? Porque o caixa vai ter que pagar aquele valor que foi dado a mais. Então você tá defraudando alguém. E aí é esse nível que a gente vê. Por que as pessoas não prosperam? Por quê? Primeiro porque não pagam o que deve. Porque o problema não é dever. Tá aqui o cantor Alad aqui, não é porque ele tá aqui na frente, mas eu vou usar o exemplo dele. Não dorme se estiver devendo. Tá certíssimo. Ele passa mal se estiver devendo para alguém, quer dizer. Pessoa fiel. É princípio. Porque Recebeu você pegou isso. R$10, não é teu, você tem que pagar. Aí você tem crente que tá com débito na eternidade porque deve na cantina da igreja e não paga ainda. E quando vai cobrar a cantina da igreja, fica brabo. E é uma coisa assim que a gente tem que analisar. Irmãos, dever não é o problema. O problema é você não resolver esse problema de dívida e isso só te amarra e te atrasa espiritualmente. Tô certo ou errado? Tá certíssimo, pastor. Na realidade, assim, o irmão abordou em um assunto aí bem delicado. Eu sou representante comercial e eu tenho alguns segmentos que eu acabo representando através de algumas fábricas. E é impressionante o que você acabou de abordar, é muito sério, porque hoje, quando nós citamos alguns nomes para os nossos financeiros e informamos se a pessoa de repente é de alguma denominação evangélica, realmente acaba já dando uma recuada, porque existe um histórico muito triste com relação a isso, e deveria de ser ao contrário. Pastor, olha só como a organização leva a pessoas a chegarem a lugares mais rápidos do que outras. Eu vou citar agora o meu caso como exemplo. Eu financiei uma casa onde eu moro, inclusive aqui em Pinhais, em 30 anos, uma parte dela. E eu, por ser muito organizado e disciplinado, eu falei com a minha esposa que nós iríamos
quitar essa casa em 3 anos. Ou seja, a cada 10 anos nós reduziríamos para 1. Na ótica humana, isso é impossível, porque como que você vai fechar essa conta? Mas só que nós temos uma cultura, o brasileiro tem uma cultura que ele compra um tênis, eu não vou citar marcas aqui, nós estamos ganhando para isso, mas ele compra uma marca de tênis e paga R$1.000 ou quem sabe mais que esse valor, mas ele deixa de repente de antecipar uma parcela, 2, 3, do seu financiamento ou habitacional ou do seu veículo de trás para frente. Dependendo do contrato, existe essa possibilidade de você reduzir os juros que você está pagando. Só para os ouvintes terem uma noção, a minha primeira parcela era R$1.450. A última era R$450. Eu era para pagar essa casa até 2050, só para você ter uma ideia. E eu fui antecipando, cada dinheirinho que sobrava eu ia antecipando ali, e eu consegui, juntamente com a minha esposa, e respeitando valores, princípios, obedecendo a palavra de Deus, quitando essa casa em 2 anos e 1 mês. Então assim, quando eu relato esse tipo de experiência, e eu conheço hoje, pastor, no meu hall de contatos que eu tenho aí, muitas pessoas... Quanto tempo? 2 anos e 1 mês. Meu Deus. Eu te mostro a Sim. documentação da casa quitada, baixa no contrato. Tudo é organização. Aí você para pensar, mas como que isso acontece? Irmão, seja fiel a Deus. Respeite valores. Não passe ninguém para trás. Aquilo que você falou, o caixa deu um troco errado de R$10. Aquele trabalhador é um pai de família, uma mãe de família que vai ter que acertar com o dono do estabelecimento ao final do dia. Aí você vai se beneficiar com a tragédia do próximo? A minha consciência não permite isso. Nada melhor do que você dormir à noite tranquilamente. Para quebrar um pouco aqui o gelo, eu digo que o homem ele tem problema com 3 tipos de barra. E fica mais uma chave aqui para quem está nos ouvindo. O homem ele tem problema com a barra, São João da Barra, que é a bebida, a barra de saia, que é a mulher, isso serve para a mulher e para o homem, e tem a barra de ouro, que é o dinheiro. Então, querendo ou não, o nosso maior adversário somos nós mesmos. Tem gente que acaba sempre colocando e demonizando muitas coisas, mas é por falta de posicionamento nosso que nós não entramos nos lugares aonde Deus quer que nós entremos. Isso é muito sério. Deus não tem nada a ver. O diabo também não tem nada a ver. Foram escolhas que eu fiz de maneira errada, indevida, que vai refletir nas consequências dentro do meu lar, no meu trabalho e na sociedade. Isso é muito triste. E a gente carregar aí o nome de Jesus, né? E é muito pesado. E o que essa questão agora, para nós caminharmos para o fim já... O tempo está passando. Está gostosa. Entrar agora, pastor, o que o senhor recomendaria aí para as pessoas que estão endividadas? Qual seria, assim, a primeira coisa que ela deve fazer? Eu vou mandar agora o contato do pastor Peterson para o Alad, ele vai colocar na tela, você pode salvar se você precisar de ajuda. Ele está se colocando à disposição dos irmãos aí. Mas eu gostaria, qual é o princípio? Estou devendo carro, contas, cartão. Qual seria a primeira coisa que uma pessoa deve fazer para as coisas começarem a voltar à normalidade? Perfeito, vamos lá. Primeiro passo, seja sincero consigo mesmo. Não adianta você esconder um problema fazendo como Naamã, em 2 Reis capítulo 5, né, que estava se escondendo debaixo da sua farda de general, em vez de procurar a solução para o seu problema. Primeira coisa, seja sincero consigo mesmo. Segundo lugar, negocie essas dívidas. Entre em contato com quem você está com esses valores em aberto, negocie. Quem sabe até hoje existem algumas negociações que ocorrem de grande escala, aonde estão retirando taxas de juros e valores compostos. O aplicativo do Serasa, irmãos, eu sei porque eu tive que entrar agora lá esses dias, lá, fiquei até assustado com a minha pontuação. Tá quase, score? O score agora é 1000 lá, eu falei, meu Deus. Tá alto demais. Subiu. É porque eu entrei da minha mãe, entrei da minha esposa para resolver. Lá tem
toda a negociação de dívida no aplicativo do Serasa. Você baixa o aplicativo, faz lá o cadastro, coloca teu CPF, lá vai aparecer todas as suas dívidas. Olha aí. Algumas, né? Eu acredito, não é todas. Mas lá já aparece uma negociação para você quitar a dívida. Perfeito. É só para agora para continuar. Com certeza, já fica a dica. Segundo lugar, quando você negociar, você começar a pagar as contas das menores para as maiores, porque daí vai te possibilitar ir tirando, né, aqueles valores menores já primeiro da fila, digamos assim. Outra dica que eu dou, que é de suma importância, é você ter que passar por um período, pastor, de sacrifício. Se você tem um padrão de vida e você está vendo que você está numa areia movediça já, comprometendo aí já uma boa parte das suas finanças, você tem que se sacrificar. O que é esse sacrifício? É você cortar tudo aquilo que, quem sabe, seja supérfluo na tua vida nesse primeiro momento. Né? Gastos com uma TV por assinatura. Eu conheci uma pessoa que foi na minha residência ter um bate-papo ali sobre finanças e ela gastava um valor meio alto com a ração para o cachorro. Vacina, né? Nós sabemos que hoje o mundo pet, ele tomou uma proporção muito grande, né, dentro das residências, tanto que pessoas hoje de repente estão trocando até a opção de ter filhos por ter os seus animais, e respeito totalmente essa posição. Porém, se você se enquadra numa pessoa hoje que está endividada, você precisa rever até essas questões, né? Então, tudo aquilo que você consegue rever, que pode ser cortado, né? Você não vai poder deixar de comer no dia a dia. Isso não é considerado como algo supérfluo. Mas tudo aquilo que você consegue cortar por um período de tempo para ir reorganizando a sua vida financeira, faça isso da maneira mais rápida possível. São essas dicas básicas que eu dou que vão gerar resultados fantásticos e de maneira mais rápida, de repente, do que a pessoa possa imaginar. Porque assim, é tão simples, muitas das vezes, entre aspas, né? É você analisar, você sabe com quanto você sobrevive por 30 dias. Você sabe, a luz, a água, a compra, quem paga aluguel, quanto você gasta de combustível. Fazer uma planilha do que você precisa e do que consegue guardar. Agora, outra questão que é o outro lado, que eu gosto do princípio de José. José no Egito. Porque o José, 20% vai para o cofre. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, assim, hoje, essa questão de você guardar, mesmo que seja R$100 por mês, em dezembro você está com 1.200 se você começar em janeiro. Parece pouco, mas... É 1.200 que vai te ajudar numa compra, que fim de ano para todo brasileiro, querendo ou não, tem gasto. Vai ter um almoço, uma roupa nova, quer um sapato novo. Quer dizer, um simples fato de guardar R$100 por mês já ia te aliviar um monte. Eu estou dando um princípio. E eu tenho pessoas aqui que me seguem, que a gente tem esse feedback que tem uma reserva, ganhando salário mínimo. Você se pergunta como, né? Tem reserva com salário mínimo. E aí você fica imaginando assim. Tem até uma irmã, né, que eu fiquei admirado com ela, falando, pastor, se acontecer qualquer coisa, eu tenho como viver por um bom tempo ainda. E aí, por quê? Porque ela simplesmente se programou. E ela falou, vou guardando pouquinho, alguém me dá um dinheirinho aqui, em vez de eu gastar, eu guardo. E ela tem uma qualidade de vida, vamos dizer assim, dentro do padrão dela. Perfeito. E tem uma reserva. E eu posso estar errado, né? Mas eu acho que de suma importância a pessoa ter uma reserva. Então, veja bem, para que eu vou comprar um carro novo se o meu carro ainda dura 2 anos? Vamos supor assim. Eu posso guardar esse dinheiro. Aí lá na frente, se eu quiser trocar ainda, posso muitas vezes pagar à vista em vez de pagar juro. Perfeito, é isso que eu na troca, né? Okay. E aí você ter uma qualidade. Não é você ser dominado pelo dinheiro, mas você dominar a situação e não ser dominado pelas circunstâncias. E a gente vive num mecanismo hoje do ter, né? Da marca do celular, a marca do carro, a marca da roupa. E aí as pessoas hoje... isso é no Brasil. Eu não sei se você viu, eu vi uma entrevista da Luana Piovani, que foi fazer novela em Portugal. E ela chega lá, vou comprar uma BMW, ela foi ver a qualidade de vida dos portugueses. Falou, todo mundo andando de carro popular,
Ninguém usa roupa de marca, só brasileiro que gosta de usar andar de roupa de marca. Paga horrores. Aí hoje, aí você olha pro outro lado, você sabe que bilionário e milionário agora tá na moda, a moda é não ter marca. Quer dizer, você pode estar usando a roupa da Gucci, mas ela é totalmente sem a marca. Ele vai pagar o mesmo preço e tal. Não apresenta a marca, né? Não apresenta a marca em nada, em calça, em bolsa, em sapato, olha para onde foi a indústria da moda. Que antigamente era bonito você andar com Louis Vuitton, né? Para quem gosta. Hoje a moda é não mostrar. Você tá usando Louis Vuitton e não mostrar que tá com a marca. E aí? É impressionante. É uma mudança de cultura, né? E os bilionários e milionários estão comprando isso, só que o brasileiro, ele acha que ter a marca, ter o celular, ter o carro, né? Como a gente sabe que, infelizmente, a prioridade do brasileiro qual é? Não é a casa, é um carro. Eu digo nos meus estudos, quando eu vou nas igrejas ministrar, eu digo que em um dos itens eu abordo que nós somos influenciados pela mídia, a nossa vizinhança, eu digo. Se eu moro num condomínio, eu estou com um carro popular e o meu vizinho está saindo de repente com uma BMW, parece que existe essa cobrança dentro de nós hoje, de maneira muito forte, de que eu tenho que ter essa obrigação de trocar de carro. Mas foi aquilo que você falou, se esse carro me atende por mais um bom período aí, né? Para que e por que agora fazer essa troca? E o tempo já está daqui a pouco nos mandando parar. Eu gostaria só de deixar aqui uma outra recomendação bíblica, eu digo ao término dos estudos, que não adianta nada nós sermos bons administradores se nós não somos fiéis a Deus. Joel, no capítulo 1, além de Malaquias capítulo 3, a Bíblia fala a respeito do dízimo, e isso é inegociável. Independente de qual igreja você frequenta ou congrega. Se nós não formos realmente pessoas que devolvermos, né, aquilo que pertence ao Senhor, não adianta você orar e jejuar, ser a pessoa mais de monte possível. Você vive dentro do monte, se você não respeitar esses valores não vai adiantar nada. Quem possa com calma em casa ler Joel capítulo 1, ele fala os 4 estágios do gafanhoto. Isso é muito forte, porque ele começa naquele serzinho inofensível, mas ele se transforma num bicho devorador, absurdo. E aquilo que você falou, a conta, a fatura da energia, a fatura da água, remédio na farmácia, dispara e a pessoa não sabe por quê. Porque está, infelizmente, roubando a Deus. E aí vamos linkar duas coisas aqui. Você sabe qual é a ostentação de um milionário hoje? A ostentação? É andar igual pobre. Andar de Havaiana e com roupa... Não, é verdade. As casas deles podem receber. Os carros. Eles estão andando milionários, parece que inverteu toda a situação. Antigamente era mostrar, né, que tinha. Hoje não. Você vê que milionários estão andando de Havaiana e entram em qualquer lugar e não estão nem aí porque os outros vão falar. Uma vida muito mais simples do que de repente... Talvez no início lá eles queriam mostrar, hoje não estão nem aí. Agora, para nós concluir, aonde o pastor Peterson tocou aqui é fundamental. Eu digo porque eu sou dizimista, eu e minha esposa. Amém. Até de centavos. E é um princípio que nós carregamos. E outra questão é ofertar, né? E eu sempre digo que o que prospera é a oferta. O dízimo, ele te dá uma blindagem, uma proteção, mas a prosperidade... É a semente que você lança no dia a dia. É o ofertar. É você abençoar a pessoas, abençoar a obra de Deus. E você não pode jogar a tua semente em qualquer terra, né? Você tem que jogar numa terra... Fértil. E tem que ser uma boa semente. Então, assim, infelizmente, a maioria, o povo hoje fala de dízimo e oferta, já tem aquela retração, né? Que nem tinha na outra live que eu fiz anterior, tinha um cara, esses negócios de colocar pix em tela, esses caras só querem dinheiro e tal, de graça receber, de graça dar, mas não entende a chave, né, do princípio. Eu fiz o jejum semana passada, teve um dia que eu falei sobre isso, né, sobre a questão do rabino lá, eu falei no jejum, o cara falou que estava com dinheiro na conta, pegou o dinheiro e me mandou a oferta, todo o dinheiro que ele tinha. À tarde ele recebeu uma causa. E ele ficou assustado. Ele falou, pastor, funcionou comigo. Quer dizer, ele liberou a oferta de manhã, à tarde
Porque é um princípio. Princípio. Ele lançou, eu falei, você tem que abrir espaço na sua vida financeira para receber finanças. Você retém a própria bênção do Senhor sobre a sua vida, né? E aí eu digo para vocês, irmãos, o dízimo, eu sempre digo isso, o dízimo está no Éden. Não sei se você tem essa visão. Mas Deus deu um paraíso, mas ele colocou algo dele, a árvore. A árvore era o dízimo. Não toca na árvore. Com certeza. Falei isso ontem. Então, cara, o dízimo estava no Éden. O dízimo estava lá quando Abraão deu para Matusalém. O dízimo tá, como a gente é escatológico, né? Hebreus 7, estudem Hebreus 7. No reino milenial vai ter dízimo. E é Cristo que vai estar governando o mundo. E o mundo vai trazer dízimo ao governo de Cristo. Porque é um princípio que está no início da criação e ele termina no Apocalipse. É inegociável. É muito forte. E aí eu tenho, para a gente concluir, mas essa visão, tem muita gente que dizima e oferta e não prospera. Porque nunca entregou para Deus. Os crentes, qual é a visão dos crentes hoje nas igrejas? Eu estou dizimando e ofertando, mas eu quero saber onde está meu dinheiro. Então, quando a pessoa diz, eu quero saber aonde está meu dinheiro, o coração dela ainda está no dinheiro que ela entregou na igreja. Deus ama aquele que dá com alegria. Quem recebe dízimo e oferta é Deus. Se o pastor não administrar aquilo da forma que deve ser administrado, ele vai prestar conta diante de Deus. Agora, você tem que entregar para Deus. É a oferta da viúva. Jesus estava na frente do gasofilácio. Parecia até falta de educação, né? Porque Jesus estava vendo a quantidade. Ele estava vendo a quantidade. Mas quando a viúva veio com as 2 moedinhas, falou, chegou a maior oferta. Porque todo mundo deu do que sobrou. Agora ela deu tudo. É muito forte. Ela deu tudo. Então, quer dizer, ela entregou para Deus. Ela não entregou do que sobrava, do que restava. Ela entregou o que ela tinha de melhor para Deus. É a maior oferta. Por quê? Porque ela entregou sem reserva e não estava preocupada. E era um sistema corrupto. O sistema do templo, nos dias de Jesus, os cambistas, Jesus virou a mesa cambista, era um sistema corrupto. Mas não era questão do quem vai receber e o que vai fazer. É o propósito do coração. Eu estou entregando para Deus. É Deus que está recebendo. E é Deus que vai me recompensar. Pode concluir. Aí já pode concluir a fala. Você falou sobre a questão da viúva, a oferta da viúva, e eu trabalhei com missões durante muitos anos. E sabe o que eu percebia? Era algo que todo mês me chamava a atenção. Eu gerava manualmente os carnezinhos para todos os irmãos que queriam ofertar e contribuir para a obra missionária. E eles, eu via que havia uma entrega, uma fidelidade das mulheres, das irmãs para com a manutenção mensal do pagamento daquelas parcelas. Então eu percebia e comentava isso com o meu pastor local, que era impressionante, assim como nos dias de Jesus as mulheres contribuíam muito para o ministério do Senhor, nessa igreja que eu congregava e era responsável pelo departamento de missões, também havia essa fidelidade maior por parte das mulheres. Então você tocou aí na oferta dessa mulher e realmente não tem como nós prosperarmos se nós não formos fiéis e agirmos com transparência. O que será que fica? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, me vem esse texto aqui à mente agora, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois para o lugar aonde nós iremos, aí Salomão fala, não haverá ciência, não haverá indústria, não haverá mais oportunidade, que é, o lugar, o fim para todo ser humano. Então, aqui hoje nós estamos tendo a oportunidade de... E Deus sempre, perceba, Ele sempre dá uma oportunidade para nós lançarmos uma semente na vida de alguém, independente do que for. Eu vi você comentando hoje, em uma das outras lives, a respeito da oferta que você vai levantar para o forro e para os ventiladores. Isso, para cadeiras, cadeira, o forro e o ventilador. Quem está nos ouvindo nesse momento, saiba que tem agora aí uma oportunidade de lançar a tua oferta. Perfeito. Nós vamos inaugurar quarta-feira e vocês vão ver lá, já estão lá trabalhando, vai ficar bonito lá.
Olha aí. É um local no ribeirinho mesmo da Amazônia, fica na realidade a igreja vai ficar dentro do rio, é a última casa da rua. Aí a água, quando o rio sobe, ela fica bem na entrada. Ela não entra na casa, né? Mas ela fica ali no coisa. Mas é um local de muita necessidade de ter uma igreja, por causa de tráfico de droga e prostituição infantil. Então a gente já está com trabalho lá com criança, a gente já está em um trabalho lá todo sábado, tem um clubinho, é distribuído lanche, é feito culto com essas crianças lá. E começou um culto na quarta que lotou, já não cabe mais, aí teve que quebrar as paredes da casa e vai se transformar agora num templo. Conte comigo. Vai receber lá, eu acredito que vai dar para colocar umas 120 pessoas dentro, vai ser tremendo. São 120 almas. Já é um grande... A gente fez... até o Lúcio, o Ivan, teve lá nesse local. O Ivan pregou na rua. A gente fez 3 cruzadas lá, desde quando eu comecei para lá. E foi a porta que abriu a palavra e o evangelho entrou e está lá. E eu fico maravilhado com Deus com isso. Eu não sei se o Lúcio está nos assistindo, mas eu gostaria de finalizar minha parte aqui, louvando a Deus pela vida dele, porque... não sei se você sabe até dessa situação. Em 98, se não me falha a memória, 97 para 98, ele veio junto com o irmão dele de Paranavaí para Curitiba e eles acabaram parando na casa da minha mãe. E minha mãe alugou um quarto para eles na casa, onde ali eles aceitaram a Jesus. E eu vejo que de lá para cá, o quanto o Lúcio tem representado para o reino de Deus através dessa gigantesca obra missionária, né? Então, chamados para uma missão aí é uma benção. Meu filho pregou, inclusive, na Barra do Turvo ali, divisa São Paulo ali, há uns 50 dias atrás, eu acho. Foi um culto muito abençoado lá. Então, pastor, fica aqui a minha gratidão pela vida do Lúcio, que realmente foi um fruto que gerou ali e não sabíamos a proporção de onde Deus levaria esse homem. Ele tem coração nas crianças, né? Uma coisa fora do normal. Impressionante. O amor que ele tem pelo projeto, chamados para uma missão. Irmãos, não deixe de ajudar mesmo, né? E também temos os desafios. A gente está com 5 missionários lá na Amazônia, 5 missionários. E um é índio, né? Nativo da tribo Ticuna. E tem uma missionária da Argentina. E tem mais 3 da região lá. Trabalhando. E a ideia do mês de agosto é nós enviarmos pessoas com chamada para lá, para ir para as tribos, para os ribeirinhos, para a Colômbia, para o Peru. E já temos a casa, já tem o sítio, já tem uma estrutura lá pronta. E agosto vai ter já uma irmã do Rio de Janeiro, eu vou falar aqui porque ninguém conhece ela, uma ex-prostituta, viciada em droga, morava na rua. Ela é uma senhora já, você olha para ela, você vai conversar com ela, às vezes você fica meio pirata. Mas é cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. E ela já se prontificou. Na verdade, já comprou a passagem, vai ficar 30 dias lá no mês de agosto. E aí esses missionários que nós temos vai enviar. E ela vai com ela para o Peru, para a Colômbia, para as tribos. E ela vai evangelizar e vai trabalhar. E nós vamos dar um suporte para ela lá. Quando ela chegar, ela vai ter toda uma estrutura já para receber ela. É tremendo. E nós queremos, a gente vai começar a abrir isso para quem tiver chamada. A gente vai fazer crivo, entrevista, e eu creio que Deus vai levantar um exército aí de missionários. E o meu desejo, irmãos, é enviar missionários e sustentar missionários dentro de pouco tempo, através do projeto Arrependa-se. Pastor Peterson, eu quero que o senhor ore pela finança do povo agora, né? E nada melhor do que uma pessoa que tem uma vida abençoada, financeira, equilibrada, para nos abençoar financeiramente. E ore por esse povo que está endividado, quer resolver os problemas. Eu creio que Deus vai te dar uma estrutura, ideias e capacidade para você sair da situação que você está. E você vai ter para abençoar muita gente e não vai mais tomar emprestado. Amém. Ore e abençoa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui te louvamos e te agradecemos por esse momento, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de falar um pouco a respeito desse tema tão importante, mas que infelizmente é pouco falado até no meio cristão, no meio evangélico.
Senhor, que neste momento, Pai, aquele pai de família, aquela Sim, mãe, meu Deus. aquele filho, aquela filha que, quem sabe, está olhando para a sua vida financeira neste momento, assim como eu olhei há anos atrás e não encontrava uma saída. Fui aos teus pés e o Senhor, com a tua infinita misericórdia, me deu a saída para a solução desses problemas. Mas houve um posicionamento da minha parte para assumir esse erro e reverter essa situação toda. Pai, vai ao encontro de cada filho, de cada filha que neste momento nos ouve, ou através desse vídeo que ficará gravado nas redes sociais, possa olhar, assistir, ser impactado, Senhor. E eu creio que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido na vida dos teus filhos. Dá estratégia, dá saída para os problemas dos teus filhos, Pai. Age no sobrenatural, Pai, pois eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor não depende de economia, de presidente, de cotação do dólar, mas o Senhor é soberano. Ninguém está acima de ti, Pai. E a última palavra quem dá é o Senhor sobre as nossas vidas. Portanto, Pai, eu te agradeço, pois eu creio que através desse momento vidas foram e serão edificadas a pensar de maneira mais sábia e temente aos valores e aos princípios que o Senhor deixou para o homem e para a mulher, para as melhores tomadas de decisão possível. Te louvo pela vida do pastor Carlos, do nosso irmão que está com ele na direção desse trabalho, Senhor. Continua abençoando, prosperando e trazendo pessoas para lançar sementes, Senhor, para que venham germinar, não só aqui, mas na obra missionária lá fora, que também é tão carente de pessoas compromissadas com a verdade. É a minha oração, Senhor, agradecido por tudo que ouvimos e vimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Não deixe de compartilhar esse podcast para o maior número de pessoas possível. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Ai.